Olá! Neste vídeo estudaremos sobre números racionais, suas operações e propriedades. Resolveremos problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. O vídeo contará com teoria resumida, resolução de 10 questões da banca IBFC, um exclusivo material em PDF na descrição do vídeo, que ajuda no acompanhamento da aula, e ainda dicas especiais que você encontra aqui no canal. Ele foi preparado inicialmente como preparação para o concurso dos Correios 2024, mas serve também para quem está estudando para outros concursos, Enem ou provas em geral que contenham este conteúdo. Para um melhor entendimento da matéria, eu adoto a estratégia de colocar a teoria resumida com exemplos, seguido de questões. Se você quer apenas estudar pelas questões, pode utilizar o recurso de ir pelos capítulos. Fica bem fácil achar cada uma delas. Eu recomendo que você estude pelo vídeo todo, porque na verdade a teoria é uma preparação não apenas para essas questões que estão aqui, mas para qualquer outra que possa aparecer aí no concurso de vocês. Começaremos entendendo o que são números racionais. Em vídeos anteriores já falamos um pouco sobre números naturais e números inteiros. Então isso aqui seria, na verdade, uma continuidade daquele conteúdo. O conjunto dos números racionais é aquele formado por todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro diferente de zero. Isso vai garantir que nós não tenhamos divisão por zero. Bom, mas ela acaba sendo um conjunto muito amplo, porque ele vai compreender os números inteiros. Por que os números inteiros são considerados também racionais? Porque um número inteiro, por exemplo 2, ele poderia ser escrito, por exemplo, como 2 sobre 1, que é uma forma de fração, A sobre B, onde esse B denominador é diferente de zero. Por isso ele faz parte do conceito e faz parte do conjunto dos números racionais. E se fosse um número negativo, da mesma forma. O menos 3. Eu poderia dizer que ele é o mesmo que menos 3 sobre 1. Na prática, depois a gente faria o jogo de sinal e o sinal ficaria na fração. Mas para entender o conceito, ele também faria parte dos números racionais. A sobre B, com B diferente de zero. E até mesmo o próprio zero. O que não pode ser zero é o B, que está embaixo. O A poderia. Eu poderia considerar, por exemplo, como 0 sobre 1. Então, todos os números inteiros já estão também dentro dos números racionais. Só que os números racionais também vão contemplar todas as frações. Isso é meio lógico. Se ele é exatamente aquilo que pode ser escrito na forma A sobre B, que é a forma de fração, se eu pegasse, por exemplo, 2 sobre 3, ele seria parte do que nós chamamos de números racionais. Ou mesmo a fração negativa, menos 3 sobre 2, ele também seria considerado um número racional e está na forma A sobre B. Mas também faz parte dos números racionais os números decimais finitos. E o que seria isso? Aqueles números que contêm uma parte inteira, separado por vírgula, e uma parte decimal. Mas essa decimal tem um fim em alguma casa. Então, quando eu escrevo 0,25, eu sei que após esses 5 já não há mais algarismos. Isso é considerado um número decimal finito. Não importa quantas casas são, e não necessariamente aqui a parte inteira tem que ser zero. Poderia ser, por exemplo, até mesmo um número negativo. Menos 3,134. Se ele acaba aqui nesse 4, ele é considerado um número decimal finito e faz parte dos números racionais. Porque sempre é possível transformá-lo em fração. Transformá-lo na forma A sobre B. Ainda neste vídeo mostrarei como isso é feito. E, finalmente, faz parte dos números racionais os números decimais infinitos, conhecidas como dízimas periódicas. São aqueles números que têm uma parte inteira e uma parte decimal, só que essa parte decimal não acaba no último algarismo escrito, uma das formas é colocar reticências, mas você percebe que há uma repetição. Então, a gente já imagina quais serão os próximos números. O 0,333, por exemplo, está dentro dos números racionais. Bom, posso pegar um outro exemplo aqui, 2,173131. O que vocês vão perceber é que a parte inteira não necessariamente precisa ser zero e que a repetição não precisa estar já após a vírgula, ela pode estar depois.
e ela não necessariamente tem que ser de 1 em 1 algarismo, pode ser de 2 em 2, de 3 em 3. O importante é que vai ter reticências, ela não acaba aqui, e a partir daqui a gente entende que há uma repetição de algarismos. São dízimas periódicas e é possível também transformá-las para a forma de fração, para a forma A sobre B. Também aprenderemos isso aqui neste vídeo. Bom, mas quando a gente estuda isso, fica imaginando, então o que não seriam números racionais? Porque aparentemente tudo que a gente conhece está aqui. Na verdade, o que não seria números racionais, um pouquinho não, são as decimais infinitas não periódicas. Então, se eu criar um número aqui, 7,1297334 e pôr uma reticência aqui, não percebemos nenhuma repetição, apenas ele não acaba nesse ponto. Isso aqui faria parte de um conjunto que não estudaremos aqui, chamado conjunto dos números irracionais. Um número irracional muito famoso é o π. 3,14, 15, 9, e ele não acaba ali, mas também não tem repetições. Então, esses não são números racionais. E, finalmente, acho interessante comentar que se você está estudando por algum edital que fala sobre conjunto dos números racionais, saber que ele é representado pela letra Q. E apenas com esse conceito a gente já consegue resolver uma questão de concurso da banca IBFC. Dentre as alternativas, a única que apresenta um número que não pertence ao conjunto dos números racionais é... Bom, a letra A fala do menos 23. O menos 23 é um número inteiro. E eu poderia escrevê-lo, por exemplo, como menos 23 sobre 1. Então, ele faz parte daquele conceito dos racionais, que é de colocar um A sobre B. Então, a letra A faz parte do conjunto dos números racionais. Como ele quer o que não pertence, então a letra A não é a nossa resposta. O 3,7 é um número decimal, mas é um número decimal finito. Ou seja, ele deixa claro, por não pôr reticências, que ele acaba aqui. E sendo assim, ele é considerado também um número racional. Na letra C, nós temos um decimal infinito. E eu sei disso porque tem reticências depois do último algarismo. Só que aqui a gente percebe uma repetição. 4, 4, 4, 4, então imagino que o próximo também seria 4. Por isso, é considerado um decimal infinito periódico. Que também faz parte do conjunto dos números racionais. E chegamos na letra D, que é um decimal infinito, só que ele é não periódico. Ou seja, tem a reticência, por isso ele é infinito, mas não há repetição em todos os algarismos. Você percebe que ele começa até se repetindo. Mas depois que aparece esse 2, nós não sabemos qual será o próximo número. Então, a gente considera como infinito não periódico e exatamente o que não pertence ao conjunto dos números racionais. Essa é a pergunta da questão, então nosso gabarito está na letra D. Como nós falamos que os números racionais são aqueles que podem ser colocados na forma A sobre B, que é uma forma de fração, temos que estudar mais profundamente as frações. Na verdade, está até previsto no edital a resolução de problemas envolvendo 4 operações na forma fracionária, depois também na decimal. Então vamos entender isso melhor. Chamamos fração ao símbolo A sobre B, onde A e B representam números naturais com B diferente de zero. Então nós percebemos aqui algo que já era dentro da definição de números racionais, que é o A sobre B. Esse A nós vamos chamar de numerador. E o B chamaremos de denominador. O único detalhezinho que talvez chame a atenção de alguém é que quando eu defini números racionais, eu falei sobre A e B sendo números inteiros. E aqui eu coloquei como sendo números naturais. Vou falar rapidamente sobre isso. É que, na verdade, quando você trabalha o conceito de fração, ele tem conceito de parte de um todo. E não tem muito sentido falar nem do todo nem de parte negativa. Mas por que ele compõe depois os números racionais? Porque nós podemos ter frações positivas e frações negativas. Então, se eu estiver dentro do conceito dos números racionais, eu posso imaginar, por exemplo, menos 3 sobre 2, onde menos 3 é um número inteiro. Mas se eu quiser fazer o estudo de fração, o normal aqui é fazer a divisão de sinais, porque fração, no fundo, é uma divisão. Então, quando eu faço a divisão de sinal, número negativo dividido por um número positivo, o resultado se torna negativo.
Então, eu teria uma fração 3/6 que é negativa. E aí a lógica se compõe naturalmente, tá? Mas o normal de fração é você realmente imaginar esses números como sendo números naturais. O que não impede que depois a fração se torne negativa. Beleza? Bom, gente, aqui eu quero mostrar, a definição é bem simples, mas eu me sinto na obrigação de começar do zero. Então, quando nós falamos que uma fração é parte de um todo, significa que se eu tenho a fração 2/3, por exemplo, que eu dividi algo em 3 partes, e dessas 3 partes eu quero apenas 2. Então, para representar aqui mais visualmente, peguei aqui um todo, que seria tudo isso aqui, e dividi em 3 partes, mas eu quero apenas 2 dessas 3 partes. Então, eu posso representar por rachuras 2 das 3 partes. Isso aqui representa exatamente essa fração 2/3 que está descrito aqui acima. Bom, mas se eu quiser representar essa outra fração, 7/10, significa que eu vou dividir um todo em 10 partes, é o que nós estamos mostrando aqui embaixo, mas dele eu quero 7. Então, eu faria aqui essa representação de 7 partes desses 10. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui representaria essa minha fração 7/10. É algo bem simples, mas eu sempre acredito que se você entende a lógica de algo, depois fica mais fácil entender as suas regras. Só para comentar, existe uma maneira de ler essas frações. Então, quando o denominador é 3, lemos, por exemplo, 2/3, 5/3. Quando for 4, 1/4, 2/4. Depois 1/5, 1/6, 1/7, 1/10 e assim por diante. Só com o conceito de fração é possível resolver uma questão de concurso. Ela é bem simples, mas eu quis colocar para reforçar esse conceito. Uma pizza de mussarela foi dividida em 8 pedaços. Você comeu 3/8 e seu amigo comeu 2/8. Assinale a alternativa que apresenta quantos pedaços vão sobrar. Bom, daria para eu explicar isso daqui depois que eu explicasse as operações de somar as partes, tirar do todo, mas o conceito aqui é suficiente, como eu vou mostrar. E a verdade é que isso tem uma lógica como se fosse a vida real. Eu posso imaginar realmente isso aqui como uma pizza, ela foi dividida realmente em 8 pedaços e você vai de fato comer 3 desses pedaços. Ou seja, eu vou representar aqui no desenho 3 partes desses 8, que é exatamente o que representa essa primeira fração, 3/8. Seria isso daqui. Bom, mas seu amigo comeu 2/8, ou seja, 2 partes dessas 8. Vamos representar aqui, então, essas 2 partes das 8. Ou seja, o 2/8. E a pergunta é bem direta. Quantos pedaços irão sobrar? Sobrarão apenas aqueles que não foram destacados ou rachurados aqui. Ou seja, sobrarão 3 partes das 8. Mas ele nem pede a fração. Se pedisse, seria 3/8. Ele pede apenas quantos pedaços. Então, concluímos aqui que sobrarão 3 pedaços e o gabarito está na letra C. Bom, aqui tornou necessário eu explicar para vocês alguns tipos de frações. Nada impede que uma banca cobre a teoria sobre isso ou que cite isso dentro de um texto que, se você não entender, talvez não consiga resolver. Então, para o material ficar completo, não é algo extenso, tá? Podem ficar tranquilos. Já faremos mais questões de concurso, mas eu quero mostrar para vocês essas definições. O que são frações próprias? São aquelas frações que representam um número menor que a unidade. Então, toda vez que eu coloco o numerador e ele é menor que o denominador, isso aqui, se eu dividisse, daria um número menor que 1. Daria um número menor que a unidade. Então, a regra para ser uma fração própria é que o numerador seja menor que o denominador. E por que isso, gente? Porque lembra que o conceito de fração é parte de um todo? Tem sentido eu dividir algo em 5 partes e pegar apenas 2 dessas 5 partes. O que não acontece se o numerador for maior, que nós falaremos daqui a pouco. Então, isso aqui seria um exemplo do que consideramos uma fração própria. Mas temos, então, as frações impróprias, que é exatamente o contrário. Frações que representam um número maior ou igual à unidade. Então, se eu pegasse agora essa fração invertida, 5/2, seria como se eu dividisse em 2 partes, mas quisesse pegar 5 partes.
mas eu só tinha 2. Não quer dizer que isso não exista. Vamos falar daqui a pouco que, na verdade, isso aqui significa apenas que tem mais de um inteiro envolvido, tá? Então, isso é possível. Mas dentro da classificação, toda vez que o seu numerador for maior ou igual ao denominador, ela será chamada de fração imprópria. Quero destacar que esses conceitos estão todos dentro dos conjuntos dos números naturais, porque quando eu falo maior e menor, eu não vou envolver nenhum número negativo. Está me importando aqui a questão do módulo mesmo. Já fiz essa ressalva antes, só quero reforçar que isso não impede que eu tenha frações negativas depois, mas a fração em si, composta de números naturais, faz mais sentido. Bom, são frações aparentes aquelas que na verdade são números naturais, ou seja, elas parecem frações, mas se desenvolvidas elas deixam de ser escritas dessa forma. Por exemplo, 2 sobre 1. Ela parece uma fração, mas na verdade isso aqui dá 2, que nada mais é que o número natural. Gente, isso faz parte dos números racionais naturalmente, mas cai dentro de um grupo de fração chamada fração aparente. Outro exemplo, se eu pegar 2 sobre 2, isso aqui também é uma fração aparente, porque se eu dividir, isso aqui dá exato, isso aqui dá 1. Então ela aparenta ser fração, mas na verdade ela se torna um número natural. Só para dar mais um exemplo aqui, por exemplo, 6 sobre 3. Ela é aparente porque se eu dividir 6 por 3, o resultado é um número natural. O resultado dá 2. Temos ainda o conceito de frações equivalentes, que são aquelas que representam o mesmo número racional. Exemplificando, a fração meio e a fração 2/4 são equivalentes, ou seja, são iguais. Porque se eu simplificar o 2 por 2 e o 4 por 2, elas se tornam meio. Além disso, se eu dividisse 1 por 2, daria 0,5. Se eu dividir 2 por 4, também daria 0,5. Então, são consideradas frações equivalentes. Então, eu coloquei aqui uma questão que fala sobre você colocar razões em ordem crescente. Aqui eu quero aproveitar para fazer um outro comentário muito importante. Quando a gente estuda fração, isso já naturalmente nos leva à ideia de razão e proporção, que será assunto apenas da próxima aula. Então, eu tentei colocar aqui questões que realmente fossem do conceito e das operações envolvendo os números racionais, frações e decimais, que é o que está no edital. Então, foi até um pouco difícil compor essas questões, porque grande parte delas usa uma das suas aplicações, que é exatamente razão e proporção. Então, se você vê alguma questão recente da banca IBFC, ela não está nesse vídeo, é porque muito provavelmente ela estará no próximo, quando nós estudaremos esse outro assunto. Mas aqui, embora ele fala que são 4 razões, eu achei que se encaixava totalmente no que eu estou explicando, porque eu vou explicar uma maneira prática de resolver questões como essa, através da ideia de fração aparente. Então vamos lá. Dado as 4 razões abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, essas mesmas razões em ordem crescente. Então nós temos uma primeira razão, 3/4, que ele chamou de A. Uma segunda fração, 1/2, ou razão, né? Tanto faz, que ele chamou de B. Uma terceira, 2/3, que ele chamou de C. E uma quarta, que é 1/4, que ele chamou de D. Algumas formas de colocar isso aqui em ordem crescente, por exemplo. Mas a que eu acho melhor é iguale os denominadores. Ao igualar os denominadores, você compara os numeradores entre si. E quanto menor ele for, menor a fração será. Mas e aí, como é que eu vou igualar o 4, o 2, o 3 e o 4? Muito simples, através do mínimo múltiplo comum, conceito estudado no nosso vídeo anterior. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 2, 3 e 4 é 12. Então, eu posso reescrever todas essas frações com o denominador 12. E eu quero só lembrar como é que a gente agora acha o numerador, tá? A gente divide esse denominador do mínimo pelo antigo denominador da fração e o resultado a gente multiplica pelo antigo numerador. Então, essa primeira ficaria 12 dividido por 4, que é 3, e 3 vezes 3, que é 9. Portanto, essa nossa primeira fração 3/4 pode ser escrito como 9 sobre 12. E, gente, elas são equivalentes, por isso eu posso fazer isso. O resultado da divisão 3 por 4 dá o mesmo resultado de 9 por 12. Agora é só repetir esse processo para os demais. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6.
12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. Agora vai ficar muito fácil colocá-las em ordem. Por quê? Se os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. E a menor delas é a D, 3 sobre 12. Depois, a segunda menor é a que tem numerador 6, que é a B. A terceira menor seria a numerador 8, que é a C. E, finalmente, a maior delas é a que tem numerador 9, que seria A. Portanto, em ordem crescente, ficamos com D, B, C, A. E o nosso gabarito está na letra E. Há outras formas de resolver essa questão, mas acredito que essa seja mais simples. E basicamente nos leva à ideia de fração aparente e a conteúdos que nós já estudamos antes, que seria o mínimo múltiplo comum. Temos ainda dentro dos conceitos o chamado numeral misto, que é representado por uma parte inteira e por uma parte decimal. Então, quando eu escrevo, por exemplo, 1 inteiro e 2 terços, isso é chamado de numeral misto. Gente, na prática, isso daqui é o que representaria a fração imprópria que eu já expliquei, quando o numerador é maior que o denominador. Então, daqui a pouco eu vou, inclusive, mostrar como transformar de um para outro. Só para dar mais um exemplo, se eu escrevesse aqui 3 inteiros e 1/5, também seria considerado um numeral misto. Mas aqui eu vou mostrar uma dica bem interessante que está aí no nosso material, é que as frações impróprias podem ser escritas na forma mista. Então, é possível transformar uma fração imprópria, que é aquela que tem o numerador maior ou igual ao denominador, em um numeral misto, e vice-versa. Então ele fala que 8/5 é o mesmo que 1 inteiro e 3/5. Então vou ensinar para vocês como transformar. Para chegar nesse valor, você dividiria o 8 por 5. Então 8 por 5 aqui dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, sobra resto 3. Bom, isso aqui é a parte inteira. O 5 continua sendo o denominador. E o resto é o numerador da fração. Então, essa é a maneira que nós temos de transformar uma fração imprópria em um número na forma mista. Mas e o contrário? Se eu tivesse 1 inteiro e 3/5? Bom, aí passar para a forma de fração imprópria é ainda mais fácil. Você vai multiplicar a parte inteira com o denominador e vai somar com o numerador. Então, 1 vezes 5 dá 5, 5 mais 3 dá 8. E repetir o denominador. Então, temos que 1 inteiro e 3/5 é o mesmo que 8/5. Temos ainda as frações decimais. Toda fração que tem como denominador uma potência de 10. Esse é um tipo de fração muito comum, cai bastante em concurso, então fiquem bem atentos a isso. Mas o que seria esse denominador com potência de 10? Seria aquele denominador formado pelo 10 elevado a 1, que seria 10, pelo 10 elevado ao quadrado, que é 100, 10 ao cubo, que é 1000, ou seja, basicamente formado pelo 1 seguido de zeros. Exemplificando aqui, por exemplo, 1 sobre 10 é considerado uma fração decimal. Ou mesmo 7 sobre 100 também é considerado uma fração decimal. Por enquanto, eu quero explicar apenas o conceito, mas futuramente isso voltará nos nossos estudos. Outro assunto de extrema importância é a simplificação de frações. É muito comum a gente estar fazendo algum concurso, alguma prova, e chegar num resultado que é fração e não encontrar esse resultado nas alternativas. Muitas vezes é porque nós não chegamos na fração na sua menor forma, mas as alternativas querem isso. Então, isso é feito através da simplificação de frações. Vamos a um exemplo. De repente, eu resolvi uma questão e cheguei a um resultado 8 sobre 12. E não encontrei essa alternativa ali nos itens. Bom, acontece que o 8 e o 12 são divisíveis por alguns valores comuns. E o maior deles é o 4. Então, quando eu quero simplificar uma fração, a teoria diz para eu dividir os dois termos pelo seu máximo divisor comum. Quem não se lembra o que é máximo divisor comum, eu oriento voltar no nosso vídeo anterior, vídeo 2 dessa playlist, onde eu explico isso bem detalhadamente. O fato é que o 8 e o 12 são divisíveis por 4, e esse é o maior valor possível pelo qual eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo. E 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. 8 sobre 12 é equivalente a 2 sobre 3.
e 2/3 é a menor fração possível. Talvez essa seja a alternativa que esteja lá entre os itens. Gente, isso é muito importante, porque, por exemplo, você chegou numa resposta, não encontrou, ao invés de procurar erro numa questão inteira, verifique primeiro se essa fração que você chegou não pode ser simplificada. De repente, isso é suficiente para que você chegue no item correto. Vamos falar agora sobre operações com frações. Vamos começar com adição e subtração, e a gente separa aqui em dois casos. No primeiro caso, nós temos soma ou subtração de frações com o mesmo denominador. E as regras que eu vou explicar aqui valem tanto para duas quanto para mais frações envolvidas. O fato é que no caso 1, todas têm de ter o mesmo denominador. Quando isso acontece, a gente mantém esse denominador comum e faz a operação com os numeradores. Vamos a um exemplo. Quero somar 3/5 com 1/5. Como os denominadores já são comuns, eu apenas mantenho esse denominador e faço o numerador, nesse caso, a soma entre eles. Então, meu numerador, 3 mais 1, será 4/5. É algo bem simples, mas é importante aí que vocês saibam. Bom, mas e se os denominadores forem diferentes? Aí é necessário primeiro torná-los comuns. E a gente faz isso através do mínimo múltiplo comum. Aí a gente transforma no mesmo denominador e depois faz a mesma coisa que a gente acabou de fazer para o caso 1. Vamos à prática. Quero somar 5/8 com 1/6. O que a teoria diz? Encontre o mínimo múltiplo comum entre esses termos. Eu não vou fazer aqui porque já temos um vídeo, que é o nosso vídeo anterior, que explica isso bem detalhadamente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O fato é que o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 vai dar 24. Portanto, eu vou colocar o 24 como denominador das duas frações. Mas e agora? Pegando a primeira delas, eu vou pegar esse valor do mínimo múltiplo, que é 24, vou dividir pelo antigo denominador e vou multiplicar pelo antigo numerador. Então, ficaria 24 dividido por 8, que é 3, e 3 vezes 5, que é 15. 15/24. Repito o procedimento para outra fração. 24 dividido por 6 dá 4, e 4 vezes 1 dá 4. E agora ela se tornou o caso 1, denominador comum. Então, eu vou repetir esse denominador e no numerador eu vou fazer 15 mais 4, que dará, então, 19/24. E é assim que a gente lê, tá? A partir do 10 é 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. Bom, mas aqui eu vou tentar adivinhar uma pergunta que provavelmente vai surgir aí depois nos comentários. Pessoal, mas eu aprendi uma regra que fala que nesses casos eu poderia simplesmente multiplicar os denominadores, então 6 vezes 8 daria 48, e cruzar depois os outros termos. 5 vezes 6 dá 30 e 8 vezes 1 dá 8. Que nesse caso, então, daria 38/48. Essa regra está certa? Gente, essa regra existe e chegou no mesmo resultado. Olha só, esse 38/48 ainda pode ser reduzido. Eu consigo dividir por 2, numerador e denominador, vira exatamente o 19/24. Mas eu não recomendo, por alguns motivos. Primeiro deles, muitas vezes quando você usa essa regrinha, você não chega na menor fração possível. E dependendo da situação, você chega em números muito grandes, o que em concurso é uma desvantagem. E aí você vai ter o trabalho depois de saber fazer essa simplificação. Muitas vezes a gente esquece e acaba continuando trabalhando com números grandes, às vezes até se perde no meio. Segundo motivo, essa regra muitas vezes a gente usa só quando são duas frações. Embora eu pudesse fazer, caso fossem mais, de duas em duas, o que já daria um trabalho enorme. A regra que eu ensinei, ela serve para 2, 3, 4, quantas forem as frações, somando ou subtraindo. Então, qual que é a minha dica final? Se você consegue, na hora da prova, lembrar dessa regra do mínimo múltiplo comum, faça por ela, é melhor. Mas se de repente chegou ali na hora, você não se lembrou, não conseguiu fazer, não deixe resolver a questão por causa disso. Se você consegue fazer por esse outro método, mesmo com os detalhes que eu comentei, como eu disse, faça, né? Prefira sempre aqui pelo mínimo, mas caso não consiga, vira uma alternativa, um plano B aí para vocês.
Bom, uma dica que eu coloquei no material, em PDF, vou comentar aqui no vídeo, é quando tiver número misto, como é que a gente vai fazer essa operação? O que é o número misto mesmo? Aquele formado por uma parte inteira e uma parte decimal. Por exemplo, aqui, 2 inteiros e 1/3. Suponha que eu quero subtrair 5/12. A dica é, antes de começar a resolver, transforme esse número misto numa fração imprópria. Comentei agora há pouco. Eu vou multiplicar aqui 2 vezes 3 e vou somar com o numerador, que é 1. Ou seja, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mantendo o mesmo denominador anterior. Então, estou dizendo que 2 inteiros e 1/3 é o mesmo que 7/3. E aí a dica que eu dou, transforma esse número misto nessa fração imprópria. A outra você repete. Bom, vou só concluir aqui então, né? Agora a gente consegue fazer através das regras que nós já estudamos. Então, nós temos aqui o 3 e o 12, e o mínimo múltiplo comum entre eles é o 12. Aí eu faço 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 7, 28. De cá, 12 dividido por 12, que dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, meu denominador comum é o 12, e o meu numerador ficou 28 menos 5. A resposta aqui, então, será 23/12. Então, mais uma dica importante aí para vocês. Podemos agora resolver uma questão de concurso. Essa questão serve para treinar isso que nós acabamos de aprender. A idade de Paulo é igual à soma das frações 21/6 e 15/2. Nessas condições, a idade de Paulo é. Como ele fala que é a soma das frações, o que ele quer na prática é que eu faça a adição. Ou seja, 21/6 mais 15/2. Denominadores diferentes, a gente tira o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2, que nesse caso é o 6, divide pelo antigo denominador e multiplica pelo antigo numerador. Então, vou ter primeiro 6 dividido por 6, que dá 1, vezes 21, 21. Para outra fração, 6 dividido por 2, que dá 3, e 3 vezes 15, 45. Denominador comum eu repito e faço a operação com os numeradores. Eu vou ter, então, 21 mais 45, que dá 66, e o denominador se mantém. Então, 66 sobre 6. Só que isso aqui é uma fração aparente. Se eu dividir, vai dar um número natural. Então, eu divido. 66 dividido por 6 dá 11. Então, a idade de Paulo, que é a soma das frações, será 11, e o nosso gabarito está na letra C. Vamos a mais uma questão. Se A é igual a 2 e B é igual a 4, o valor da operação 1 sobre A menos 1 sobre B equivale a... Bom, gente, se o A é 2 e eu quero 1 sobre A, então eu quero 1 sobre 2. Menos, o valor do B é 4, eu quero 1 sobre B, então eu quero 1 sobre 4. Subtração de fração com denominadores diferentes, primeiro eu tiro o mínimo múltiplo comum. Entre 2 e 4, que é 4. Agora eu divido 4 por 2 e multiplico por 1. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Na outra fração, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Denominadores agora são iguais, posso mantê-lo e fazer só o numerador. No caso, 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1, permanece o denominador 4, então nós já temos o gabarito. A resposta aqui será 1/4 e o gabarito está na letra A. Multiplicação de frações. Para multiplicar duas ou mais frações, devemos multiplicar os numeradores entre si, assim como seus denominadores entre si. Vamos fazer através de um exemplo. Quero multiplicar 2 sobre 5 com 3 sobre 4. A regra é bem simples e direta. No caso, 2 vezes 3, mantenho a fração, sinal aqui da divisão, e multiplico os denominadores entre si. 5 vezes 4. Nem é necessário escrever como eu faço aqui, tá? Isso aqui é didático. Normalmente a gente faz e já põe o resultado direto. 2 vezes 3, que é 6, sobre 5 vezes 4, que é 20. Bom, com isso aqui nós já aplicamos a regra, mas agora eu quero dar uma dica também aqui especial. Isso daqui é o resultado da multiplicação, mas não é a fração mais reduzida possível. Aqui eu consigo dividir numerador e denominador por 2.
6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10. Então essa seria a resposta final. Nenhuma novidade, também já falamos sobre simplificação neste vídeo. O que eu quero falar agora é mais uma dica para vocês. Quando você tem duas ou mais frações multiplicando e perceber que há números que dá para dividir ou simplificar, você já pode ir fazendo antes, para fazer com que o cálculo final se torne menor. Isso é extremamente útil se você tem mais de duas frações. E, gente, não importa, posso ter várias. Eu posso simplificar o numerador de uma fração pelo denominador de outra, desde que sejam apenas multiplicações envolvidas, jamais com soma e subtração. Então, nesse caso aqui, eu podia entender que o 2 e o 4 eu já podia ter simplificado por 2 aqui. Então, 2 por 2 viraria 1 e o 4 por 2 viraria 2. E olha só, já chegaria numa fração de cálculo com números menores. 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 2 dá 10. Repito que essa é mais uma dica. Quando você tem uma sequência de frações, isso pode tornar o cálculo mais prático e mais rápido. Não é obrigatório, mas quem sabe isso já leva uma vantagem. Então, mais uma dica especial aí para vocês. Vamos falar agora sobre divisão de frações. Uma das formas de dividir duas frações é conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Só que é uma das várias formas possíveis, e aqui eu tenho a estratégia de adotar alguma delas e usá-la sempre, para não confundir. Então, como funcionaria isso daqui? Suponha que eu queira dividir a fração 4/5 pela fração 2/3. Por esse método, eu vou manter a primeira delas e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Trocar numerador com denominador. Se era 2 sobre 3, passa a ser 3 sobre 2. E a partir daqui ela se tornou uma multiplicação, eu uso a regra da multiplicação. Numerador multiplica numerador, 3 vezes 4 dá 12. Denominador multiplica denominador, 5 vezes 2 dá 10. E assim nós já chegamos no resultado. O que falta aqui é simplificar, a gente faz isso sempre que possível. Então 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5. Mas o importante aqui é, uma das formas de dividir fração é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Um outro detalhe é que às vezes a divisão de fração vem como fração, ou seja, 4/5 dividido por 2/3. Não se assuste, é a mesma coisa aqui de cima. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, 12 sobre 10, que depois de simplificado vira 6/5. Se você conhece algum outro método de extremos sobre meios, manter as duas frações e multiplicar cruzado, pode até adotar. Só peço que você não misture. Se você escolhe uma determinada regra para fazer, vá com ela até o fim. Eu prefiro não falar das demais exatamente para não causar confusão. Se você usar essa que eu expliquei aqui, sempre vai dar certo. Eu acho suficiente aí para o que vocês precisam. Vamos a mais uma questão da banca BFC. Considere os números racionais A igual a 2/3 e B igual a 1/4. O resultado da soma A sobre B mais B sobre A é igual a... Gente, essa questão foi adaptada, no final eu explico o que eu adaptei nela, tá bom? Mas vamos lá. A sobre B. Como o nosso A é 2/3, esse 2/3 estará sobre o B, que é 1/4. Só que isso daqui é divisão de frações. Então, eu posso resolver mantendo a primeira, que no caso é a de cima, multiplicando pelo inverso da de baixo, que era 1 sobre 4, vira 4 sobre 1. Em geral, esse 1 a gente não escreve, mas eu vou manter para não causar dúvida. Transformei numa multiplicação. Numerador multiplica numerador, 2 vezes 4 dá 8. Denominador multiplica denominador, 3 vezes 1 dá 3. Então, já temos o resultado da primeira fração, A sobre B. Mas eu preciso agora fazer o B sobre A, para depois somar, que é o que o exercício pede. O B sobre A é colocar o B, que é 1 sobre 4, dividido ou sobre o A, que é 2/3. Vou manter a primeira, divisão de fração, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se a segunda era 2 sobre 3, passa a ser 3 sobre 2. Regrinha de multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, 1 vezes 3 dá 3, denominador multiplica denominador, 4 vezes 2 dá 8. Temos então que B sobre A é 3/8. Mas ele pede a soma disso. A sobre B mais B sobre A.
Ou seja, ele quer que eu some 8 terços com 3 oitavos. Vamos fazer. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8, que dá 24. Agora eu divido o 24 pelo antigo denominador, que é 3. 24 por 3 dá 8. E multiplico pelo antigo numerador. 8 vezes 8, 64. Faço a mesma coisa com a segunda. 24 dividido por 8 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Portanto, chegamos ao resultado 64 mais 9, que é 73, mantendo o denominador, que é 24. Então, nosso gabarito está na letra E. A adaptação que eu fiz aqui é que, na verdade, essa questão foi anulada. Foi anulada por quê? Não existia essa resposta entre as alternativas. Houve algum erro na elaboração, simplesmente a letra E era outra coisa. Então eu adaptei aqui só para que a resposta apareça, porque eu achei uma questão bem interessante e que valia a pena colocar mesmo assim. Tá no gabarito oficial, quem aí tiver curiosidade de olhar, coloquei qual que é a prova, vão ver que ela foi anulada. Exatamente porque ela não tinha a resposta entre as alternativas. Vamos falar agora sobre números decimais, que se forem decimais finitas ou infinitas periódicas, fazem parte do conceito do que seriam números racionais, objetivo dessa aula. Bom, teremos um número decimal toda vez que eu tiver uma parte inteira, mesmo que seja zero, seguida de uma vírgula e de uma outra parte que chamamos de parte decimal. Coloquei aqui por curiosidade como é que a gente classifica essas partes. Então a parte inteira a gente já conhece, né? Milhar, dezena, unidade, vírgula. E aí a parte decimal, a primeira casa são os décimos, depois centésimos, milésimos e assim por diante. O que é mais interessante vocês saberem daqui? Saber como que a leitura de um número faz chegar a ele. O que eu quero dizer com isso? Esse primeiro número, 1,2, a leitura dele correta seria 1 inteiro e 2 décimos. E por que isso? Porque a última casa está na casa dos décimos. Esse segundo número, 12,75, nós lemos 12 inteiro e 75 centésimos, porque a última casa é a casa dos centésimos. E esse terceiro exemplo, 8,309, a gente lê como 8 inteiros, 309 milésimos, porque a última casa está na casa dos milésimos. Gente, eu coloquei isso daqui não porque eu espero que alguma prova vai pedir para você fazer a leitura ou escrever qual é a leitura, mas pelo contrário. Se uma questão escreve assim, tal valor é de 8 inteiros e 309 milésimos, e você não sabe escrever esse número, você nem começa a questão. Não gostaria de correr esse risco, né, de deixar o material incompleto. Então eu só coloquei por isso. Acho mais importante você saber, a partir do termo extenso, como representá-lo numericamente. Eu acho que isso aqui que eu expliquei já é suficiente. Mas está previsto que a gente estude as operações com números decimais também. Vamos começar com a adição e subtração. A gente vai usar as mesmas regras de adição e subtração com números inteiros, que nós aprendemos na nossa aula 1, mas agora com o detalhe da vírgula da parte decimal. Então a dica aqui é, para somar ou subtrair dois ou mais números decimais, coloque vírgula sobre vírgula e depois façam tudo na ordem correta. Vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Suponha que eu queira somar 10 com 0,453 com 2,83. Então eu escreveria o 10, só que esse 10 só tem parte inteira, é como se ele terminasse com a vírgula. Vou colocar ela aqui porque ela vai me ajudar. O próximo número, 0,453, eu vou ter que colocar esse 0, com vírgula embaixo de vírgula. E eu vou ter alguns algarismos aqui para frente. E o último dele, 2,83, eu tenho que pôr o 2 aqui para a vírgula ficar embaixo de vírgula, e o 83. E o que a gente faz na prática? Acrescenta zeros até chegar na mesma quantidade para todos. Então o 10 eu escreveria como 10,000 e o 2,83 como 2,830. E agora virou uma soma comum, onde a vírgula vai permanecer. Então somando aqui, começando da direita, né? 0 mais 3 mais 0 dá 3, depois 5 mais 3 dá 8, 4 mais 8 dá 12, vai 1, só que a vírgula fica aqui. 1 mais 2 dá 3 e depois desce 1. Então o resultado dessa soma deu 13,283. O segredo é colocar a vírgula embaixo de vírgula. Vale para a soma e vale para a subtração de números decimais.
A multiplicação com números decimais você faz como se fossem inteiros e depois você conta as casas. Também vou explicar com exemplo. Se eu quero multiplicar os 5,32 vezes 3,8, você poderia fazer como se não houvesse as vírgulas. 532 vezes 38, tá? Como a gente já aprendeu antes, né? 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25, vai 2. 8 vezes 5, 40, com 2, 42. Aqui na mesma coluna do 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5 dá 15. Agora a gente soma. Aqui dá 6, 6 mais 5 dá 11, vai 1. 9 com 2, 11 com 1, 12, vai 1. 5 com 4, 9 com 1, 10, vai 1. E 1 mais 1 dá 2. A princípio deu 20.216. Agora vamos falar das casas decimais. Eu tenho duas casas decimais do 5,32. Eu conto só após a vírgula. E tenho uma casa decimal no 3,8. Então, ao todo, eu tenho 2 mais 1. Eu tenho 3 casas. Agora, na resposta, eu parto aqui da direita e ando 3 casas. 1, 2 e coloco a vírgula aqui. Ou seja, o resultado dessa multiplicação deu 20,216. Vamos resolver uma questão de concurso também disso. Sabemos que a medida de 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Sendo assim, a medida de 5 polegadas em centímetros equivale a... Embora não estejamos estudando aqui unidades de medida, na prática o que ele quer é que você faça uma multiplicação. Ele quer que você pegue o valor de 1 polegada e multiplique por 5. Ou seja, montar essa continha. 2,54 vezes 5. Em geral, nem coloco essa vírgula, eu deixo para o final. Então, 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Bom, mas o 2,54 tinha duas casas. O 5, nenhuma. Então, ao todo, eu tenho duas casas. Eu pego aqui na resposta e ando duas casas a partir da direita, ando para a esquerda. Então, eu ando uma aqui e mais uma aqui. A resposta, então, ficará 12,70. E aí nós já temos o gabarito, ele está na letra E. Mais uma questão da banca IBFC. Um comerciante separou em embalagens com 14 unidades laranjas contidas em duas caixas. Na primeira caixa havia 12 dúzias de laranjas e na segunda caixa havia 10 dúzias de laranjas. Se cada embalagem for vendida por R$ 5,40, então o valor arrecadado pela venda de todas as embalagens com 14 unidades que foram possíveis separar será de... Bom, aqui nós vamos começar entendendo quantas laranjas são ao todo. Então ele pegou aqui a primeira caixa que tinha 12 dúzias. Uma dúzia são 12 unidades, então na primeira caixa eu tenho 12 vezes 12 laranjas. Eu tenho 144 laranjas. Na segunda caixa, eu tenho 10 dúzias. Mesma forma, uma dúzia são 12 unidades. Então, eu tenho 10 vezes as 12 laranjas, que dará 120. E a soma disso daqui vai dar 264 laranjas. Então, esse é o primeiro passo. Esse total de laranjas, ele dividiu em embalagens com 14 unidades. Então, eu tenho que dividir 264 por 14. Gente, essa divisão não vai dar exata, ela vai dar resto. Mas não tem problema, ele só vai pegar aquelas que se completaram. Então, fazendo essa divisão, vai dar 18 e o resto vai ser 12. Podem fazer aí depois, eu não vou fazer para não deixar o vídeo muito longo, né? Divisão foi algo que nós já trabalhamos antes. Mas é isso daqui. O que importa para a gente é, independente de ter sobrado algumas laranjas, as que foram possíveis separar deram 18 embalagens. 18 embalagens com 14 unidades cada. Bom, mas ele vai vender cada embalagem por R$ 5,40. Então, ele vai ter ao todo, o valor arrecadado será 5,40 vezes as 18 embalagens que ele conseguiu formar. Gente, a dica aqui é, faça 540 vezes 18, e aí eu não vou montar aqui, né, pelo mesmo motivo, não ficar muito longo, vocês já sabem fazer, aprendemos antes. E esse 540 vezes 18 deu 9.720. Que ainda não é a resposta. Por quê? Porque aqui eu esqueci a vírgula simplesmente e fiz a conta como se fossem números inteiros. É a forma que eu ensino. Depois eu volto e conto as casas.
O primeiro valor tem duas casas e o segundo não tem, é 0. Então, ao todo, 2 mais 0 tem duas casas decimais na resposta. E essas duas casas eu conto a partir da direita aqui na resposta, 1, 2, e coloco a vírgula. Então, na verdade, o valor arrecadado foi R$ 97,20. O nosso gabarito está na letra B. Temos ainda que aprender a divisão de números decimais. Basicamente, a gente começa igualando as casas decimais entre o dividendo e o divisor. E quando o dividendo for menor que o divisor, ainda temos que acrescentar 0 antes da vírgula no quociente. Fica confuso aqui, então vou fazer dois exemplos com vocês para abordar esses casos. Primeiro deles, eu quero dividir 4,6 por 2. Então, vou montar a continha aqui do lado. Olha, 4,6 dividido por 2. O que fala a regra? Iguale as casas decimais. Então, como eu tenho uma casa aqui no dividendo, meu divisor eu vou pôr uma vírgula e também vou acrescentar uma casa. Imaginando que 2 é o mesmo que 2,0 aqui pra gente. Ficou com a mesma quantidade de casas? Agora você simplesmente elimina a vírgula. Eu vou até reescrever para não ficar confuso. Dividir 4,6 por 2 é o mesmo que dividir 46 por 20. Simplesmente porque antes eu igualei as casas. Esse é o segredo. Se precisar colocar 0 no dividendo, eu coloco. Se precisar colocar no divisor, eu coloco. Agora virou uma divisão simples, né? 46 dividido por 20. Aqui vai dar 2. 2 vezes 20 dá 40. Sobra resto 6. Só que aí vem a outra novidade. Até então, quando isso acontecia lá nos números inteiros, a gente parava e assumia esse resto. Agora não, vamos aprender a continuar. Para continuar, eu vou colocar uma vírgula aqui no quociente e vou acrescentar um 0 aqui no meu dividendo. E esse 0 vai descer aqui para o que era o nosso resto. Então agora eu vou passar a ter o 60. E eu continuo normal. Aqui eu posso pôr 3, porque 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6. Quando zerar o resto, em geral eu paro. Ou quando eu já tiver uma quantidade de casas que eu acho que já é suficiente para a resposta. Porque podemos cair num caso onde isso aqui nunca terá fim. Mas o fato é que aqui teve. E o resultado deu 2,3. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é quando você já tem o dividendo menor que o divisor. Se eu, por exemplo, quiser dividir 3 por 40. Se eu montar aqui, já nem começo. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar 0, aqui no quociente para poder acrescentar um 0 aqui. Se isso for suficiente, agora eu inicio a minha divisão. Só que o 30 continua menor que o 40. Para acrescentar mais um 0 aqui no dividendo, eu tenho que acrescentar um 0 aqui no quociente. Agora eu consigo começar. Na verdade, aqui vai ser 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4, 28. Subtraindo, deu resto 20. Só que um detalhe se eu não tivesse ainda a vírgula, para continuar eu teria que colocar. Se eu já coloquei, eu posso continuar normal. Eu posso pôr mais um 0 aqui sem problema. E continuar fazendo a minha continha. Nesse caso agora vai ser o 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20. E aí zerou meu resto, já tenho a resposta. O resultado de 3 dividido por 40 dá 0,075. Acredito que todos vocês já saibam isso, mas talvez já tivessem esquecido algum detalhe, então acho que esse vídeo pode ajudar bastante a relembrar tudo isso, que mesmo que não caia uma questão tão direta como essa, só para fazer a conta, muitas vezes dentro de um cálculo maior, isso aqui se torna necessário. Então a gente tem que saber de qualquer maneira. Coloquei uma questão de concurso muito simples, só para poder explicar uma outra coisinha que acabei deixando para agora. Olha só. Assinala a alternativa que apresenta a forma decimal da fração 1 sobre 10. 1 sobre 10, na verdade, uma fração é uma divisão. É 1 dividido por 10. Como 1 é menor que 10, eu ponho aqui um 0, e acrescento um 0 aqui no dividendo. Bom, agora eu consigo fazer, vai dar 1. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, subtrair resto 0. Então, na verdade, essa fração 1 dividido por 10, ou 1 sobre 10, é 0,1. E o nosso gabarito está na letra B. Tá, muito fácil, muito direto, mas por que eu coloquei? Porque, gente, toda vez que você tiver aquelas frações que eu defini como frações decimais, há um método mais prático para fazer essas coisas. Vou fazer até de outra cor para vocês perceberem que não faz parte do exercício. Eu estou aproveitando como explicação extra.
Se você, por exemplo, tiver 25 sobre 10, o 10 tem apenas um zero. Essa divisão basta que eu ande uma casa para a esquerda no numerador. Então, se era 25, porque não tem parte decimal, essa vírgula anda para a esquerda uma unidade e vira 2,5. Se eu tivesse 25 dividido por 100, eu não precisaria armar a continha. Eu não tenho dois zeros? Quando o número é inteiro, eu considero que a vírgula é depois dele. Então, seria 25, Como eu tenho um denominador com dois zeros, eu ando duas casas. Então, ele viria para cá. Viraria 0,25. Só para fazer mais um exemplo. 25 sobre 1000. Eu andaria 3 casas. Como eu não tenho 3 casas aqui, eu posso pôr zeros antes, só para facilitar. Então, se eu estou aqui com a vírgula ao final do número, vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Isso aqui se torna 0,025. Então, é mais uma dica, né? Quando eu precisar dividir por 10, 100 mil, eu nem preciso montar essa continha. Eu posso simplesmente usar essa ideia de que eu vou andar casas para a esquerda, quantos forem os zeros desse denominador. Isso funciona para as frações decimais. Vamos falar agora sobre dízimas periódicas, ou decimais infinitas periódicas. São aqueles números decimais onde você tem algarismos que começam a se repetir. Então, nesse primeiro exemplo, 0,33333, temos uma repetição que já se inicia logo após a vírgula, e ele repete de um em um algarismo. Esse é um caso. Já aproveitando, às vezes ele vem escrito assim, 0,3 com traço em cima do 3. Indica a mesma coisa, que esse 3 se repete infinitamente. Nesse segundo exemplo, 12,151515, você tem também repetições já a seguir a partir da vírgula, mas de 2 em 2. Mesma coisa, continua sendo uma dízima periódica. Nesse caso, eu poderia escrever 12, colocar o 15 e um traço em cima tanto do 1 quanto do 5. Indica que esse 15 é uma repetição infinita. E um terceiro caso, 4,372828. A diferença é que aqui a repetição não começa logo após a vírgula. Não tem problema, é dízima periódica do mesmo jeito. Seria 4,3728, a repetição apenas no 28. Essa é uma forma alternativa de escrever. O que eu quero que vocês entendam é que todos esses casos são dízimas periódicas e todos eles são considerados números racionais. Mas um tópico que eu não posso deixar de comentar é a geratriz da decimal da dízima periódica. Como chegar à fração que deu origem àquela decimal infinita periódica. Então, uma das formas é essa que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, quando eu tenho um número que tem uma parte inteira mais a fração, eu deixo essa parte inteira separada e primeiro encontro só a parte fracionária. Então, eu vou dar um exemplo onde nós não temos parte inteira e depois eu acrescento. Suponho que eu quero descobrir qual fração deu origem ao 0,15,333 e assim por diante. Vou ler a regrinha e já vou resolvendo. O numerador, então isso veio de uma fração. O numerador é formado pela parte que não se repete, que é o 15, seguida da parte que se repete, ou seja, o 3. Então virou 153. É como se eu pegasse aqui os algarismos apenas com a repetição uma vez. E aí eu vou subtrair a parte que não se repete, ou seja, eu vou subtrair o 15. Esse vai ser meu numerador. Meu denominador é formado por um 9 para cada algarismo que se repete. Gente, que se repete é de 1 em 1, né? Só o 3 se repete, depois o 9 uma vez só. Depois eu acrescento um 0 para cada que não se repete. O que não se repete é o 15, são 2 algarismos, então eu coloco 2 zeros. Parece confuso, gente, mas tenta entender pelo exemplo, fica bem tranquilo. E aí 153 menos 15 vai dar 138 sobre 900. E 138 dividido por 900 dá exatamente 0,15333. Claro que aqui ainda daria para simplificar, né, por 6, que é parte de outra matéria que eu já expliquei, que daria 23 sobre 150, que é equivalente, que também daria 0,15333, só que aqui ela está na menor forma possível. Então, minha dica é, dê uma treinada nisso daí, porque eu acho bem interessante vocês saberem. Mas olha só, e se eu tivesse uma parte inteira aqui, fosse 3,15333? Por esse método, que não é o único possível, tá, o que eu ensino, eu separaria 3 mais 0,15333. Ou seja, 3 mais essa fração, 23 por 150. Aí agora bastaria fazer o mínimo múltiplo comum para poder juntar esses termos, tá? O mínimo seria 150 e quando eu resolvesse tudo isso daqui,
daria 473 sobre 150. É só somar, tira o mínimo aqui antes. E esse 473 sobre 150 daria exatamente esse 3,153333. Questão de concurso. Ao transmitir dados num computador, um supervisor verificou que era necessário realizar o produto entre os números x é igual a 0,333 reticências e y é igual a 0,777 reticências, pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é... Gente, ele quer multiplicar esses dois números, só que antes eles têm que ser transformados em fração. Então vamos fazer cada um deles. O 0,333 reticências. O que diz a regra que nós aprendemos? Que eu vou pegar a parte que não se repete, e aqui não existe, eu vou pôr o 0, só para vocês entenderem que seria 0, seguido da parte que se repete, o 3. Menos a que não se repete. Eu não tenho parte que não se repete, tá? A repetição já começa logo após a vírgula. Embaixo eu colocaria um 9 para cada parte que se repete, tá repetindo de 1 em 1, então 9 uma vez só, seguido de um 0 para cada parte que não se repete, que eu não tenho, então não vou colocar nada, só o 9 ali mesmo. Ou seja, virou 0,3 menos 0, que é 3, 3 sobre 9. Gente, 3 sobre 9 dá exatamente 0,333. O que eu posso fazer aqui para tornar o cálculo mais simples depois é simplificar, tá? Dá para simplificar por 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então esse 1/3 também dá 0,333. Faça a mesma coisa para outra dízima, 0,777 reticências. Parte que não se repete, não tem, mas eu vou colocar o 0, seguido da parte que se repete, menos a que não se repete, 0. Depois um 9 para cada algarismo que se repete, repete de 1 em 1, 9 uma vez só, seguido de um 0 para cada algarismo que não se repete, nós não temos. Portanto, ficou 7 sobre 9. O que ele quer fazer? O produto entre esses dois números, ou seja, 1/3 vezes 7 nonos. Multiplicação de frações, numerador multiplica numerador, 1 vezes 7 dá 7, denominador multiplica denominador, 3 vezes 9, 27. E essa é a resposta. Gabarito da questão está na letra E. Bom, mas aqui pode surgir uma outra dúvida. E se a decimal for finita? Gente, a decimal finita ela é mais fácil. Vou colocar como dica aqui do lado. Como é que eu descubro qual fração deu origem ao 0,25? Ora, para se tornar número inteiro, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, ele é uma fração decimal, onde embaixo eu tenho 0 2 vezes. É o inverso de algo que eu expliquei agora há pouco, né? De fazer a divisão sem precisar montar o cálculo, só andando as casas. Então, 0,25 é 25 sobre 100. E se eu tivesse, por exemplo, 3,125? Para se tornar um número inteiro, eu teria que andar 3 casas para a direita. Mas se eu andei 3 casas, eu tenho que colocar 1 com 3 zeros. Claro que tanto a primeira quanto a segunda, depois eu iria fazer as simplificações pelo máximo divisor comum. Não vou fazer aqui porque o vídeo já está extenso, mas o fato é, quando ela é decimal finita, a estratégia é andar casas para a direita, até o número se tornar inteiro, e embaixo acrescentar tantos zeros, né, na potência de 10, quantas forem as casas que você andou. E uma dica final é que no edital está previsto também as propriedades. Gente, são as mesmas que nós estudamos no vídeo 1. Podem voltar lá e relembrar. Então nós temos praticamente propriedade para adição e para multiplicação. Elas valem também para números racionais. A única que não tem sentido é a propriedade do fechamento da adição, que eu explico lá que se eu somar 2 números naturais, o resultado é um número natural. Então ela é específica para aquele contexto. Mas as outras regras, né, associativa, comutativa, elas valem normalmente. Então se você aprendeu as propriedades lá no nosso primeiro vídeo, você já sabe também para os números racionais. Se não aprendeu, volta lá, dá mais uma estudadinha, porque vale a pena. E com isso fechamos mais um vídeo e também mais um tópico do edital. Conto com vocês nos próximos vídeos. Caso tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Será um prazer ajudá-los. Até o nosso próximo vídeo e bons estudos!